A Fórmula 1 passou por um dos momentos mais bombásticos dos últimos tempos e que dividiu opiniões e exacerbou o fanatismo das pessoas, mas isso não é desculpa para certos comportamentos e é disso que vamos falar no GPS 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje a gente ainda vai repercutir um pouco da grande disputa aí de Lewis Hamilton e Max Verstappen, um acidente no GP da Inglaterra, mas por um prisma do lado fora da pista, de algumas coisas, alguns comportamentos que têm incomodado de uma certa forma. Bem, acho que desde que o Liberty Media assumiu a Fórmula 1 em 2017, nunca houve um evento tão bombástico para a Fórmula 1 como um acidente entre Hamilton e Verstappen. Afinal, vivemos um cenário de uma disputa de título muito forte, como há tempos não víamos, dois pilotos absurdamente excepcionais e um lance que em si é controverso, ainda mais pelo fim que teve, né? De você ter um Verstappen fora da corrida e precisando ir para o hospital, porque foi uma pancada bastante forte e o Hamilton superando uma punição para vencer essa corrida. E é curioso porque acho que há tempos a gente não via a Fórmula 1 tão no topo das conversas como ela tem sido ultimamente. E isso tem bastante mérito, é claro, da forma com que o Liberty Media vem gerindo a categoria nos últimos 4 anos, investindo bastante em conteúdo digital, e não só o Drive to Survive, que talvez seja a cereja do bolo, né, de você ter uma produção cinematográfica, documental que atraiu bastante fãs, isso é verdade, mas o próprio trabalho que a Fórmula 1 tem feito por meio de suas redes sociais, de você ter um canal no YouTube forte, um canal no YouTube que sempre coloca o resumo das corridas e está sempre buscando inteirar até aquele que não é 100% um fã e está querendo descobrir esse mundo. Claro, e outras mídias rápidas que consumimos também, no Instagram, no Twitter, no TikTok, todas essas plataformas a Fórmula 1 tem utilizado muito bem e a gente vê em 2021 o sucesso disso. A gente vê hoje um público mais renovado da Fórmula 1, muita gente jovem acompanhando a Fórmula 1, muita gente que estava afastada, muita gente que nunca teve tanto interesse e passou a acompanhar a Fórmula 1. E é claro, acho que quando as pessoas passam a acompanhar um esporte, é natural que elas exerçam suas respectivas torcidas para qualquer lado, independente do lado que você gostar mais, do lado que você se identificar mais, as pessoas procuram isso e as pessoas têm torcida e as pessoas também são bem-vindas a terem suas respectivas opiniões, desde que com respeito, né? É claro que assim, já falamos várias vezes sobre o que a gente pensa do acidente, especialmente o que eu penso, já falei no Paddock GP, que para mim foi um incidente de corrida, mas que a punição era de bom tamanho para o Hamilton, porque ele não fez o suficiente para evitar que aquilo acontecesse. Enfim, todos estão abertos a ter respectivas opiniões sobre o que aconteceu, porém, algumas coisas estão escapando dos limites, né? Toda essa questão aí do fanatismo, né? De dividir as torcidas e todos têm opiniões muito fortes e acabam atacando pessoas que têm opiniões diferentes. Mas o problema mesmo é quando chega na questão do racismo que o Lewis Hamilton sofreu, especialmente por meio das redes sociais nos últimos dias, já que ele foi um dos grandes protagonistas do acidente. Eu entendo assim que muitas pessoas que torcem bastante, estão acompanhando o esporte agora, não estão acostumados, talvez, com uma rivalidade, não estão acostumados até com um acidente de proporções de ter dois grandes pilotos se chocando em pista, num cenário em que vale título. Acho que isso é muito novo para essas pessoas, mas existe uma barreira de coisas que você não pode ultrapassar, e aí não é nenhuma barreira que diz a respeito de opiniões, diz a respeito de automobilismo, é a respeito de preconceito. É minimamente bizarro, é minimamente inacreditável que as pessoas utilizem um acidente desse para fazer ofensas raciais ao Lewis Hamilton, inclusive ofensas que parecem que aumentaram nos últimos tempos, muito por conta do ativismo que o Hamilton exerce de defender a igualdade racial. Então, assim, ver esse tipo de comportamento é algo simplesmente absurdo. É claro que assim muitas pessoas repudiando e tudo mais, tentando denunciar esse tipo de comentário, mas assim ainda acho que às vezes é muito pouco. Inclusive na segunda-feira, né, após a corrida, né, que no meio de todos os ataques, daquela coisa um pouco mais forte, a Fórmula 1 divulgou uma nota, né, junto
GPDA, né, a Grand Prix Driver Association, né, a Associação dos Pilotos de Grand Prix, que é meio que o sindicato deles ali, falando que eles condenam os ataques racistas que o Hamilton sofreu, que condenam a discriminação e tudo aquilo. Essa mensagem ela foi postada nos stories do Instagram por vários pilotos, e isso acabou sendo algo que eu achei pouco demais para um caso tão extremo como a gente está vendo, né? Eu acho que pelo menos alguns pilotos, especialmente aí, os que eu vi postando, caras como Leclerc, como Pérez, como Tsunoda, como Ocon, poderiam ter ao menos a capacidade de mostrar a cara e pedir para que isso não acontecesse. Pedir para quem seja racista não acompanhe a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um campeonato que deve ser de todos, deve acomodar a todos. E é inaceitável que alguém tenha esse tipo de comportamento e que a Fórmula 1 simplesmente condene de uma forma assim muito rasa, sem se aprofundar muito no assunto e sem falar a real dessas pessoas, porque preconceito, porque racismo, cara, em nenhum momento da história foi aceitável. Imagine em 2021, perto de 2022, imagina a falta de caráter de uma pessoa que ataca a outra por motivos de uma cor da pele, enfim, são simplesmente lamentáveis, e eu acho que os pilotos poderiam ter uma voz um pouco mais ativa nisso. Os únicos caras que eu vi falando algo um pouquinho mais de diferente, condenando talvez de uma forma um pouco mais forte, foram o Lando Norris e o Mick Schumacher, mas mesmo assim ainda não mostraram a cara, não falaram da importância de combater o racismo e de como talvez para eles, eu não sei se esses caras se sentem confortáveis em ter pessoas racistas que os apoiem, sabe? É algo simplesmente inacreditável e lamentável. E outra coisa que me incomodou também, de uma certa forma, foi o silêncio do Max Verstappen. Entendo que o Verstappen esteja absurdamente irritado com o que aconteceu. Aí ele, inclusive, ele pode falar que o Hamilton não foi legal com ele e tal. Eu acho que as acusações que o Max vai fazer, todas, não dá para a gente ficar julgando a racionalidade delas ou não, mas acho que como um cara que tem um papel de influência na Fórmula 1 e que vê, claro, muitos fãs dele fazendo isso, porque a maioria das pessoas, né, os comentários foram de muitos fãs holandeses, fãs apoiadores do Verstappen, o caras anti-Hamilton que estão torcendo para o Verstappen. Acho que o Max poderia ter utilizado a plataforma que ele tem, a influência que ele tem. É um dos esportistas que mais cresce no mundo hoje. O Verstappen ganha fãs ao redor do mundo por conta do talento, do estilo de pilotagem dele. É um cara que inevitavelmente vai ser campeão mundial um dia. E ele foi um dos que praticamente não falou nada sobre o assunto. E acho que deveria sim mostrar a cara, porque eu particularmente não me sentiria confortável sabendo que tem uma legião de fãs racistas me apoiando. E assim, o Verstappen deveria fazer o mesmo. E sim, estou fazendo um juízo de valor porque eu acho que é inaceitável que o cara se sinta confortável em saber que tem tanta gente deplorável, tanta gente mau caráter o apoiando. Enfim, essa mensagem. Torçam com consciência e torçam com decência, sem ultrapassar limites de mau caratismo. Ninguém é obrigado a gostar do Lewis Hamilton. Você não é obrigado a gostar de ninguém, na verdade, nem de mim. Mas eu acho que existem limites para certas coisas, e o preconceito, o racismo num campeonato que tem crescido bastante, tem alcançado tanta gente, não, a gente não pode regredir, porque vai lembrar que de 2008 a 2016 a Fórmula 1 perdeu 1/3 de sua audiência mundial. Então, é importante sempre conquistar novos públicos e abraçar todas as pessoas, em vez de ficar nesse racismo imbecil, nessa imbecilidade que a gente vive, desse preconceito que existe até hoje. Então, enfim, eu espero que uma mensagem tenha sido bem clara, eu espero que todos tenham entendido bem. Queria agradecer a todos pela audiência, peço para vocês se inscreverem em todas as redes sociais do Grande Prêmio, no YouTube, no Dailymotion, na Twitch, no TikTok, no Kuai, no Facebook, Twitter, enfim, todas as redes sociais possíveis. Assine também nosso feed no Spotify e até a próxima.